Olá, que a paz que excede todo entendimento esteja mais uma vez sobre todos nós. 2 de novembro. Católicos e muitos outros celebram o Dia de Finados, que também é conhecido como o Dia dos Mortos. Essa crença é baseada no livro de Macabeus 12, 43 ao 46, mas vale lembrar que para nós, protestantes, esse livro é considerado um livro apócrifo. É nessa data que milhões de pessoas homenageiam os amigos, familiares, entes queridos que faleceram, visitando um cemitério onde seus corpos foram sepultados, porque creem que os vivos têm a possibilidade de fazer algo pelos mortos. Por isso acendem velas, oram por eles e pedem perdão pelos seus pecados. Mas o que a Bíblia diz sobre os mortos? Mateus capítulo 8, versículo 21 ao 22 diz assim: Outros de seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Quem nunca ouviu ou falou a seguinte frase: a única certeza da vida é a morte? Salmos capítulo 89, versículo 48 diz assim: Que homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? É uma pergunta. E a resposta é Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 6 diz assim: Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui, veja o lugar onde haviam posto. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz assim: Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Atos capítulo 2, versículo 24 diz assim: Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos capítulo 3, versículo 15 diz assim: Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. E muitos outros versículos a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Mas afinal, o que nós cristãos, ou você, podemos fazer pelos que morreram? Absolutamente nada. 2 Samuel 12, 22 ao 23 diz assim: Disse ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Pergunta. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Hebreus capítulo 9 e 27 diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não há mais nada que possamos fazer. Mas o que Deus deseja que façamos antes de morrer? Ele pergunta, Ezequiel 18, 26, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Está perguntando. Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Outra pergunta. Diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. E nos alerta.
Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós? O que precisamos fazer para depois que morremos receber essa vida eterna? O que precisamos fazer? Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vale lembrar que a confissão é enquanto estamos vivos. Eclesiastes capítulo 9, do versículo 5 ao 6 diz assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem reconhecimento e nem sabedoria alguma. Isaías capítulo 38, do versículo 18 ao 19 diz assim: a sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem a cova não esperam em tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje estou fazendo. A confissão é pessoal. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz assim: de maneira que cada um de nós prestará conta de si mesmo para Deus. João capítulo 5, 24 ao 25 diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra ao juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo, que vem a hora e já chegou em que ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João capítulo 5, do versículo 28 ao 29 diz assim: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem vão ressuscitar e viver, e os que tiverem praticado o mal vão ressuscitar e ser condenados. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Portanto, com relação aos que já morreram, não há mais nada que possamos fazer por eles, ficando apenas lembranças e, é claro, muita saudade. Que possamos viver Cristo para que o nosso morrer seja lucro, e que tenhamos os nossos corpos terrenos transformados em corpos celestiais que não morrerão. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Ele permitir.